Olá, família, bom dia e bem-vindos ao nosso devocional. Feliz segunda-feira para você aí, começo de semana. Estamos começando juntos aqui no mais um devocional. Bom demais ter a sua companhia. Já estamos aqui no mês de setembro, gente. O tempo está passando rápido, né? Fique ligadinho aí em todas as programações da igreja. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem à noite, né? No culto. Fique ligado aí que setembro é um mês recheado na PIB, cheio de coisas acontecendo e coisas fora do normal, fora do comum, né, com essa transição toda para Casa Nova. Estamos muito felizes com aquilo que Deus está fazendo, estamos com grande expectativa para aquilo que vai acontecer ainda essa semana com o mutirão, caminhada no domingo, tudo que vai acontecer aí vai ser bênção demais. E aqui nós estamos continuando o nosso material do 30 semanas, né, o nosso devocional, um dia de cada vez, onde nós estamos aprendendo esses conceitos que são vividos, aplicados e aprendidos no 30 semanas, que também nesse mês de setembro encerra o ciclo desse ano. Ano que vem a gente recomeça no comecinho do ano. Se você não está participando ainda, fica aí o convite para você participar com a gente do 30 semanas ano que vem. Vai ser bênção demais, bênção demais. Gente, nós viemos falando semana passada sobre alguns assuntos. Hoje nós estamos continuando ainda o assunto da semana passada, tá? Então eu vou lembrar você um pouquinho sobre aquilo que a gente tem falado. E aí nós vamos ler um texto em Lucas capítulo 19, uma história bem conhecida. Se você tiver uma Bíblia aí, já pode abrir em Lucas capítulo 19, versículo 8 é o nosso texto de hoje. E eu quero dar um bom dia para todos vocês aí. Eu não estou ao vivo com vocês, porque segunda é minha folga, né? Mas tá gravadinho aí para você poder fazer o devocional junto comigo e a gente poder começar bem a semana juntos. Nós, semana passada, começamos a falar sobre a ideia de você escrever as suas memórias, de você escrever fatos específicos que marcaram a sua vida de uma forma positiva, talvez negativa, principalmente negativa. A gente precisa escrever isso, dar nome aos bois para a gente poder curar isso na nossa vida. E nós temos falado todos os dias sobre uma das perguntas que a gente precisa responder para a gente poder tratar aquilo que ficou marcado no nosso coração. Se eu não for específico com relação àquilo que aconteceu comigo no passado, eu não consigo curar, como a gente falou, né? Aquele negócio que aquela pessoa fez naquele dia tal, naquele tal lugar. Cara, aquele negócio que aquela pessoa fez naquele dia, naquele lugar, não é específico o suficiente para eu poder de fato curar e tratar isso na minha vida. Então, nós temos todas as semanas, todos os dias tido uma pergunta que é a pergunta-chave que nos ajuda a dar nome aos bois. Nós começamos com: quem me feriu? Quem foi que me feriu? Dá o nome. Segunda pergunta: o que aconteceu? O que foi feito, né, que me feriu? O que aconteceu? Terceira pergunta que a gente respondeu na sexta da semana passada é: como é que eu me senti? Tá vendo como é específico isso, cara? Tal pessoa fez tal coisa que me fez sentir de tal forma ou de tal maneira, né? E hoje nós vamos continuar essa construção com mais uma pergunta que é bem importante. A pergunta de hoje é: quais foram os danos? O que isso causou para mim? Ou se eu fiz isso, né? O que eu causei para as pessoas? Quais foram os danos? Porque se eu não souber especificamente quais foram os danos, eu não consigo reparar se foi algo que eu fiz e eu não consigo também perdoar se é algo que foi feito comigo. Ok? Então é necessário a gente ser específico na nossa escrita das nossas memórias, a gente, né, passando tempo para poder lembrar isso, para poder curar essas memórias também. Então, quais foram os danos? Né? O que aconteceu? Né, muitas vezes o nosso pedido de perdão, inclusive, é um pedido de perdão. Hoje em dia as pessoas têm uma dificuldade muito grande de pedir perdão. Já percebeu? A pessoa fala assim: se eu ofendi alguém, eu peço perdão, né? Se alguém ficou ofendido com o que eu falei, né? Tipo, já está jogando a culpa na outra pessoa. Se alguém ficou ofendido, não era para ter se ofendido, mas se alguém ficou ofendido, né? E às vezes a gente de fato fez uma coisa, cara, que teve danos. A gente precisa dizer, cara, eu ofendi pessoas com o que eu falei, eu machuquei pessoas com o jeito que eu me portei, eu peço desculpas por isso.
Mas hoje nem pedir desculpa a gente não consegue mais. Nos Estados Unidos foi lançado um livro muitos anos atrás, achei cômico, mas literalmente existe esse livro, que foi os pedidos de desculpa mais esfarrapados de personalidades e políticos, né? De famosos aí da TV, do cinema, da música e de políticos. Sabe aquele pedido de desculpa que é tipo assim, se alguém se ofendeu, né? Não era para ter se ofendido, mas se alguém se ofendeu, peço desculpa. Cara, a gente não consegue nem falar o que a gente fez. Né? Se a gente não conseguir falar o que a gente fez, qualquer pessoa que ouve esse pedido de desculpa, se alguém se ofendeu com o que eu falei, eu peço desculpa. Já sabe que o cara não está realmente arrependido daquilo que ele fez, porque ele não consegue nem, né, descrever o dano que ele causou com aquilo que ele fez. Então, quais foram os danos? É uma pergunta importante da gente perguntar. Olha só o que acontece. Em Lucas capítulo 19, versículo 8, Zaqueu é um coletor de impostos, ok? Na Bíblia, na época de Jesus, um coletor de impostos que, como coletor de impostos, ele trabalhava para o Império Romano, que dominava a região de Israel na época. E o Império Romano era aquela coisa, cara, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ele, como um coletor de impostos com certo poder, ele cobrava impostos a mais do que era devido, botava no bolso uma quantia e repassava para Roma a quantia correta. Ok? Então ele extorquia pessoas, usando o seu poder para extorquir pessoas. O que acontece? Você conhece a história? Jesus está passando, multidão muito grande, Zaqueu é um cara baixinho, ele não consegue ver Jesus, ele sobe numa árvore para ver Jesus, Jesus percebe um cara trepado em cima da árvore e fala, Zaqueu, desce aí que eu vou almoçar na tua casa hoje. Almoçando com Jesus, ele tem um encontro tão poderoso com Deus, que olha o que ele diz em Lucas 19, versículo 8. Ele diz o seguinte: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e olha essa segunda frase, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que eu vejo nesse texto? Eu vejo nesse texto um cara que sabe que fez coisa errada, e ele diz, cara, eu vou devolver, e eu vou devolver 4 vezes mais. Ele tá demonstrando que não é, se eu extorquir, eu vou fazer o quê, né? Afinal, o mundo não é perfeito. Não, ele diz, cara, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu tive uma mudança de atitude, uma mudança de coração tal que eu vou procurar devolver, reparar aquilo de erro que eu fiz, e vou pagar com juros e correção monetária se for necessário, né? Então, está aqui realmente um cara que teve mudança de atitude, um arrependimento. Eu não sei se você já teve a situação de estar num acidente de trânsito, onde você bateu na traseira de um carro. Eu me lembro que eu era jovem, devia ter meus 19, 20 anos, estava dirigindo o carro do meu pai, e tive um acidentezinho na minha cidade natal. O carro estava com freio, com problema, eu esqueci, vim meio rápido, encostei, e o carro não parou, dei na traseira de um uninho, eu lembro até hoje, né? Não tinha freio. Então, normalmente, quando isso acontece, né? O motorista desce do carro, né? O motorista que levou a batida desce do carro e pergunta, você tem seguro? Né? Passa aí teu número de seguro, número da placa, RG e tudo mais, né? E a resposta de sim, eu tenho seguro ou não tenho seguro pode mudar muita coisa na conversa, né? Gente, muitas vezes nós causamos danos nas nossas vidas, na vida de outras pessoas, né, por coisas como esse acidente de carro. Uma pessoa desatenta, não viu que o carro da frente estava freando. Às vezes falhas em nós, como era no caso do carro que eu estava dirigindo, tinha uma falha, o freio estava com problema. Eu vim meio rápido, não lembrei que o freio estava com problema, pisei fundo no freio, mas não foi suficiente para parar o carro. Muitas vezes nós temos danos causados, assim como um acidente de carro. Danos causados porque nós temos pessoas desatentas ao nosso redor, que estão machucando, batendo, trombando em gente, às vezes sem nem se dar conta. Ou às vezes é porque elas sabem que tem um defeito, o defeito não foi resolvido, um problema de caráter que não foi resolvido e saem trombando nas pessoas. Às vezes as pessoas estão trombando na gente sem nem saber que bateram, sem nem saber dos problemas que estão causando, né? E às vezes ou às vezes sabem e pensam, não é uma batidinha de nada, isso não dá nada, isso aí né?
não é problema nenhum. Mas o fato é que a gente está, sempre se você está em relacionamento, você está trombando em gente e sendo trombado, né, por pessoas. Isso é fato da nossa realidade humana. O que a gente precisa fazer? Precisamos analisar e descobrir quais que foram os danos causados em mim, para que eu possa reparar esses danos, e por mim também, porque é bem provável que assim como as pessoas às vezes trombam na gente e não se dão conta, a gente também tenha trombado em pessoas e não tenha dado conta também. Quais foram os danos? Essa é a nossa pergunta hoje. Quais foram os danos causados por mim e causados em mim para que a gente possa reparar essas coisas? A gente vê no texto, Lucas 19, Zaqueu, né, sabia que ele tinha tomado dinheiro indevido de algumas pessoas. Sabia disso. E na hora do seu arrependimento, ele diz para Jesus, né? Vou dar metade dos meus bens aos pobres, beleza, isso é uma parte, né? Isso é com gente que não tinha nada a ver com a situação dele, né? E se de alguém extorquir alguma coisa, alguma coisa, eu vou devolver. Ele sabia que ele tinha tirado dinheiro indevidamente. Ele está dizendo para Jesus aqui, eu vou restituir as pessoas com quem eu trombei. As pessoas de quem eu tirei alguma coisa, eu vou restituir elas uma a uma. Posso te dizer uma coisa? A verdadeira restituição tem a ver com a gente quantificar os danos e trazer restituição. Cara, quando de fato eu entendi, a verdadeira reparação vem de um coração arrependido que diz, não, cometi erros, deixa eu sentar, deixa eu conversar, deixa eu analisar, cara, quais foram os meus erros e que dano que eu causei. E a partir do entendimento do dano que eu causei, eu então vou lá e faço a reparação. Isso é verdadeiramente um coração arrependido, um coração que entendeu a importância de fazer os seus reparos. Meu irmão, minha irmã, que em nome de Jesus nós não sejamos aquele tipo de gente que fala assim, se alguém se ofendeu com o que eu falei, né, eu peço desculpa. Mas que a gente diga, não, aquilo que eu falei foi ofensivo, né? Talvez não foi minha intenção ofender, ok, mas ofendeu. Talvez não foi minha intenção machucar, mas machucou. Talvez não foi minha intenção parecer que eu não dava bola, mas é isso que aconteceu, pareceu. E que a gente possa, de fato, reconhecer isso, reparar a partir do entendimento dos danos que a gente causou. Com certeza, Deus vai ser parceiro nesse processo, se você quiser embarcar nessa jornada aí. Ele vai te ajudar a reconhecer os danos que você causou, com certeza, e vai ajudar você também a reparar o caminho, a refazer o caminho. Se você estiver disposto, Deus vai te ajudar a enxergar os danos causados e vai te ajudar você a reparar o caminho também. Pode ter certeza a respeito disso. E talvez se o dano foi feito para você, pode ter certeza que ele vai te ajudar a perdoar as pessoas que, né, tenham causado algum dano para você aí, tenham por alguma razão te ferido. Pode ter certeza disso. O que é a nossa intenção aqui? A gente dá nome aos bois. Cara, eu estou pedindo perdão por aquele dia que eu falei tal coisa contigo, em tal lugar, e isso causou tal dano, sabe? Uma coisa específica, né? Ou se foi feito contra mim, estou perdoando aquela pessoa que naquele dia, naquele lugar, falou tal coisa para mim, me fez sentir de tal forma, né? Assim você consegue liberar um perdão específico, né? Que traz uma cura muito, muito mais profunda. Então, a nossa sugestão hoje, né? A sugestão que eu quero deixar para você hoje, para você pensar, comece agora mesmo a reparar todas as pessoas que foram feridas por você. Se tem gente que você feriu, comece a reparar. Comece a procurá-las e fazer reparos. Eu comentei com o meu grupo do 30 Semanas, semana passada, ou retrasada, não me lembro, que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, de fato, né, minha decisão própria aos 19 anos, eu lembro que os primeiros 6 meses depois da minha conversão, eu não lembro muita coisa, eu só lembro que eu chorava muito, eu vivia na igreja
E que os primeiros 6 meses eu lembro assim, cara, tudo que era evento eu estava na igreja, eu chorava muito e eu pedia perdão para todo mundo. Porque praticamente eu tinha machucado todo mundo ao meu redor, né? Tinha enfiado o pé na jaca e magoado, e machucado e falado mal de praticamente todo mundo que estava ao meu redor, principalmente dentro da igreja, né? Eu estava feridão com a igreja, e, né, mal e querendo provar que eu não precisava e tal. Enfiei pé na jaca. Os primeiros 6 meses, praticamente, eu pedia perdão para todo mundo. Eu abraçava, chorava e pedia perdão para todo mundo. Mas foi o quê? Foi um tempo para mim de reparação de danos que de fato eu causei, né? E Deus abriu meus olhos para ver esses danos e eu então fui reparando. Gente, pensa numa coisa libertadora. É você, de fato, passar por esse processo de reparo de danos. Pensa numa coisa que te liberta para você viver uma vida leve, tranquila, você saber, cara, se eu causei mal a alguém, eu fui lá e eu reparei, eu pedi perdão, eu confessei, eu, sabe? Olhei olho no olho e fiz o reparo. Isso nos leva a uma vida leve, uma vida curada, uma vida tratada, onde não tem pendências, não tem nada que a gente varreu para debaixo do tapete que depois a gente vai tropeçar em cima. Então, vale demais a pena. Pergunta para você? Então, qual foi o dano causado para você? Qual foi o dano causado por você? Nós vamos continuar amanhã com mais uma pergunta ainda, antes da gente encerrar esse tema no nosso livro. Temos mais 2 dias, mais uma pergunta e depois, né, uma sugestão para a gente viver. Então, que você possa refletir sobre isso hoje, que Deus possa trazer entendimento ao teu coração e que nós sejamos o tipo de pessoas que, assim como nós fomos perdoados, nós perdoamos. Assim como nós cometemos erros, né, nós possamos reconhecer os nossos erros diante de outras pessoas, tá bom? Vamos orar, encerrando a nossa live hoje. Como falei no começo, hoje eu não estou ao vivo com vocês porque é meu dia de folga, mas amanhã eu volto ao vivo junto com vocês para a gente estar continuando a nossa conversa. Pai, obrigado hoje porque o Senhor nos convida, Deus, a de fato fazermos os reparos necessários para os danos causados. Deus, eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento para poder reconhecer os danos e reconhecer os danos causados por nós e causados em nós. E que a partir desse reconhecimento, de sermos específicos, possamos encontrar a cura em todas as áreas das nossas vidas. Pai, a nossa oração hoje é que a gente não só passe por cima e faça uma coisa genérica, mas que a gente possa ser específico para receber uma cura profunda e específica sobre as nossas vidas. Te amamos, Deus, te louvamos e entregamos a Ti o nosso dia hoje, a nossa semana que se inicia hoje. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Abraço para vocês. Nos vemos amanhã para mais um devocional. Um grande abraço, Deus abençoe e até lá.